Nessa aula a gente vai tratar sobre o planejamento do armazém. A logística de armazenagem, ela compreende tanto planejamento, coordenação, controle e desenvolvimento de todas as operações, né? Porque o intuito é abrigar e manter seguro todo o estoque de forma que ele tenha condições de uso posteriormente e também que a gente possa expedi-lo quando for necessário, né? Essa armazenagem pode ser para uso interno da empresa, como também pode ser para venda. Então, quais são os objetivos? Maximizar o uso dos espaços, obviamente, facilitar o acesso aos itens de depósito, tá? Proteger e abrigar os materiais, principalmente com relação às intempéries, né? Ou seja, às mudanças climáticas, e também contra pragas, fungos, mofos, bolores, roedores, tá? Facilitar a movimentação interna do depósito e maximizar a mão de obra e os equipamentos, né? Para a gente ter, obviamente, com esses objetivos, reduzir o custo ao máximo. Então, o objetivo não é reduzir o custo, mas fazendo isso aí, a gente consegue reduzir os custos. A vantagem, a gente diminui, obviamente, o custo, como eu falei, aproxima a empresa dos clientes fornecedores, agiliza o processo, que a gente precisa de rapidez na entrega, e compensa as defasagens da produção. E quais são as desvantagens? Fica o capital imobilizado, ou seja, você tem um capital ainda que você não fez dinheiro ainda. As mercadorias, elas envelhecem, então a gente deve ter uma alta rotatividade, né, de preferência. Aumentam com os custos de movimentação e a necessidade de controle e gerenciamento. Então, os depósitos eles podem ser próprios, alugados e terceirizados. E também depende do tipo de produto armazenado. Por exemplo, o armazém de commodities, que são as conveniências. Então, são armazém de madeira, algodão, tabaco, cereais. Então, armazéns para granel, são produtos líquidos, petróleos, xaropes, né, grãos. Armazéns frigorificados, que são para os produtos perecíveis, frutas, comida congelada, né? Armazém para utilidades domésticas e mobiliário, que são para produtos domésticos, né? Isso, para eletrodomésticos, eletroeletrônicos. E armazém para mercadorias em geral, que a gente pode utilizar para produtos diversos. Então, como o objetivo é minimizar o custo, a gente vai analisar as posições mais racionais da edificação. Então, a gente vai imaginar qual é a demanda que a gente vai precisar e qual é o nível de serviço que a gente vai estabelecer. Ou seja, qual a qualidade e a rapidez que a gente quer fazer isso. Então, a gente vai analisar o quê? Prever a demanda, ver a limitação da nossa capacidade de acordo com a área que a gente tem de ocupação, ver onde os clientes estão localizados, ver as possíveis interligações que podem existir. Também tem que analisar as taxas de produção, né, a rapidez que se produz e também os custos com os transportes. Então, a gente vai analisar também a localização das fábricas, para que fique mais próximo, né, dos locais onde está sendo fabricado, a localização dos centros de distribuição, né, esses CDs, a abrangência desses próprios custos de distribuição e também dos centros de distribuição e também quantos centros de distribuição nós temos. Temos que ver quem vai fornecer e quais são os produtos que vão ser distribuídos. Então você vê que a análise ela é muito profunda e que deve levar em conta inúmeros fatores. Quais são os dimensionamentos que a gente levar em conta? Primeiro, a questão do espaço próprio, se o espaço ele é próprio ou alugado, que ele deve atender ao máximo, né, o estoque para uma temporada. Também a gente tem que ver se num espaço próprio ou alugado, ou parte desse espaço é terceirizado, a gente vai utilizar, porque às vezes, dependendo do que a gente precisa, a gente vai precisar terceirizar um espaço, né? E no espaço terceirizado, a gente não tem que se preocupar com a questão do dimensionamento físico. A gente entrega o produto para ser estocado e ele lá toma as providências necessárias. O layout deve ser definido de acordo, obviamente, com as necessidades que a gente precisa, né? Como a gente viu no slide anterior. Então, você tem que diminuir os locais de áreas obstruídas, facilitar o fluxo de materiais, prever a questão da mão de obra, da segurança do pessoal e do armazém para perda, roubo, extravio, né? Então, deve ter localizar todos os obstáculos, localizar as áreas de recebimento e expedição, localizar as áreas primárias e secundárias de separação, que é o picking, e definir o sistema de localização do estoque, né? O sistema de gestão, como a gente viu, né? Que tem armazém que até faz a localização através de drones. Quais são os tipos de instalações que a gente pode ter? O armazém, com edificação com piso, coberta, paredes frontais e laterais. Um galpão, que ela tem piso e coberta, e faz cercos laterais e frontais. Então, um galpão ele não tem paredes laterais e frontais. No máximo, ele tem uma divisória, né? Uma cerca. E o pátio, que é uma área coberta, com piso drenado, compactado e, às vezes, pavimentado. E ele tem limitações frontais e laterais. Então, dependendo do que você está utilizando, você vai ter características e nomes diferentes.
As instalações elas têm que conter também área de administração, a área de movimentação ao serviço, que seja a circulação, não é? Tem a área de estocagem, a área de circulação principal e secundária, os corredores de acesso e a área de segurança. A gente também tem que destinar um espaço para a questão da unitização das cargas, como a gente já viu, porque é muito importante que, como elas constituem uma só unidade, fica mais fácil de carregar e descarregar. Então você tem uma menor quantidade de espaço necessário. Por isso que é tão importante o uso do porta-pallets e dos pallets. Né? Os tipos de armazenamento, a gente pode armazenar por grupo, por tamanho, por peso e volume, por frequência e por local de montagem. Lembrando que a questão da frequência tem a ver com popularidade, né? Então, para identificar, a gente codifica o endereço. Então, a gente tem várias maneiras de codificar. Primeira parte, qual o prédio? Então, você coloca aqui o numeral relacionado ao prédio, normalmente 2 dígitos. Mais 2 dígitos para dizer em que rua ele está, 1 a 1, 2 e assim vai. Mais 2 dígitos para dizer qual a fileira. Mais 2 para dizer a posição, mais 2 para dizer a pilha e mais 2 para dizer o andar, porque ele pode estar no porta-pallets, pode ter andares diferentes. A gente vai ver um vídeo que mostra isso, como é que funciona essa questão da localização, até usando o próprio número do código de barras, que facilita muito essa questão da identificação, da codificação do endereço, tá? A gente vai ver isso um exemplo em outro vídeo. Então, os tipos de endereçamento pode ser fixo ou pode ser variável, né? E ajuda a diferenciar os produtos, né, espaciais dos demais, evita roubos, né, e furtos, porque a gente sabe onde estão os produtos. Também a gente garante a rotatividade do estoque, né, e também a gente garante a sequenciação do pedido, porque a gente pode compor o pedido de maneira mais adequada. Então, a gente vai ter tipo de expedição. Pode ser para o usuário, uma venda direta, como, por exemplo, esses atacadões, como o açaí, o atacadão propriamente dito, né? Pode ser por outras unidades de atendimento, através de transferências, lojas de imóveis, normalmente fazem isso, né? Eles vendem numa loja que tem o mostruário e outra loja que tem o produto que vai ser a transferência. E também para terceiros, que são as devoluções ou os empréstimos. Tem as recomendações gerais de expedição, como por exemplo a função privativa do armazenamento. Normalmente a gente tem um local específico, não é feito em qualquer lugar. Esse processo ele deve estar respaldado de documentação para evitar principalmente perda, roubo e extravio, que é muito comum, principalmente para objetos pequenos. E os materiais expedidos devem estar acondicionados e embalados de forma adequada. E o atraso na expedição pode acarretar, principalmente, insatisfação do cliente, não tem nem o que pensar, atraso ou paralisação da produção, porque a gente não tem onde guardar os novos produtos, e também a acumulação de materiais na expedição, né? Ou seja, na área de picking. Então, para a gente aumentar a produtividade, a gente deve eliminar ou combinar operações, a parte de separar e embalar. Separar é o pick e embalar é o pack. Levar o material ao separador, separar por agrupamentos e pedidos. A gente vai colocar isso em carrinhos ou em contenedores com divisórias. E também retirar do estoque de acordo com o número de etiquetas autoadesivas e separar para dar baixa simultaneidade. A gente vai ver toda essa sequência no outro vídeo, como eu falei. Aí vocês vão visualizar tudo isso que eu estou falando, tá? E para evitar também congestionamentos, estabelecer horários diferentes de entrada e saída, por motivos óbvios, né? Para não ter confluência de trânsito, né? Dentro do armazém. E definir rotas de fluxos, para não ter cruzamento de entrada e saída e ter problemas, né, de circulação. Também é ideal que a gente faça uma formação de kits para poder dispensar os itens e estabelecer células de estocagem de separação. É muito importante isso para que a gente possa, né, organizar melhor o armazém. Então a gente deve dividir os grupos, né, pelas idas e vindas, eliminando idas e vindas, dividir por zonas de separação, ter cor nas estantes, marcações no piso, mostradores ao nível dos olhos, para não ter que estar procurando, né, os códigos. Isso tem que estar tudo da maneira mais fácil, porque quanto mais fácil tiver, mais rápido vai ser a localização e mais rápida vai ser a expedição. Os caracteres eles têm que ser nítidos e simples, nada rebuscado, de fácil leitura, de rápido, num tamanho grande, para que possa ser fácil de localizar. Os veículos de movimentação devem ser simples e devem fornecer conforto ao separador, evitar estar abrindo caixas, porque isso facilita roubo e extravio. Obviamente a gente tem que selecionar da maneira mais adequada nessas questões. Por isso que eu falei que no próximo vídeo vocês vão ver isso melhor, porque vocês vão ver isso tudo acontecendo numa sequência de eventos, né? Com um separador fazendo de fato o procedimento.
Então, e ainda tem a parte de devolução de materiais, que você tem que classificar, ainda tem que fazer a triagem, se deve ser, voltar para o estoque, deve ser transformado, se deve ser recuperado, se deve ser alienado, ou seja, deve ter se tornado inútil. Tá? E a parte do inventário, que a gente vai estar sempre fazendo a contagem física desses materiais. Existem empresas especializadas em inventários, porque quando a gente manda o funcionário da própria loja fazer o inventário, ele pode, por uma ação não idônea, colocar um número menor para poder facilitar o roubo posterior, não é, para extraviar produtos, para encobrir procedimentos inadequados. Então, às vezes, a gente precisa contratar empresas terceirizadas para fazer esse inventário.